Olá, boa tarde. Gente, estou aqui, o quê? Mais uma sexta-feira, bebendo muito café e falando sobre o TOEFL. Como vocês estão? Se você for assistir gravado, já dá aquela adiantada aí no vídeo, enquanto eu espero todo mundo chegar. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Vamos ver quem está aqui. Oi, Cássia, tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda. Gente, quem pegou a outra live aí, ó, que eu iniciei rapidinho, a cabeça tá cansada, o que que eu fiz? Eu botei a água sem o pó de café, eu só virei a água na... Ai, na xícara. Eita ferro, sexta-feira. E aí, como vocês estão? Thales Felipe está na live. Se você tá assistindo gravado, dá aquela adiantada, hein? Oi, Maikele. Boa tarde, seja bem-vinda. Vamos só dar mais um minutinho pra gente poder começar a falar dos 10 erros que podem te impedir de alcançar o score meta, independente do seu score meta, se é 527, se é acima de 600, enfim, né? E para qual finalidade também não sei que você vai usar, mas existem alguns erros que podem te atrapalhar a chegar aí nesse ponto, alcançar esse objetivo. Lembrando que não é só alcançar o score meta. Esse score meta é um passo rumo ao seu sonho, seja ele doutorado sanduíche, uma pontuação na prova de residência médica, pode ser também para os professores de escola pública que vão aplicar para o programa de desenvolvimento, o PDPI, enfim, você pode usar a sua nota aí de várias formas, mas ela é só um passo rumo a esse sonho, então é bem importante a gente conseguir isso o quanto antes para não perder os editais, certo? Então, pessoal, antes, deixa eu só... Peraí, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Espero que sim. Espero que estejam me ouvindo bem. Deixa eu só tirar isso aqui e a gente começa então. Seguinte, preparei uma lista com 10 erros que podem te impedir de alcançar o score meta. Antes de eu começar a falar com vocês sobre os erros, queria ver quais vocês acreditam que são erros que podem te impedir. E eu sempre vou começar pelo mais óbvio de todos. Eu separei erros relacionados à preparação em si e também à prova, né? Principalmente à prova. Então, tem erro relacionado à preparação, tem erro relacionado à própria prova. Então, no momento em que você está fazendo a prova, o que você pode fazer de errado que vai provavelmente prejudicar o seu desempenho ali, tá bom? Começando pelo mais óbvio de todos, creio eu. Erro número 1, fazer a prova sem se preparar. Se você me acompanha aqui há mais tempo, provavelmente já me ouviu falando sobre isso, porque eu particularmente acredito que fazer a prova sem se preparar é um grande erro. A menos que você não tenha objetivo com essa nota, com o seu score, a menos que você tenha, enfim, ganhado a prova ou qualquer que seja a situação, mas se você tem um objetivo específico para poder utilizar esse score, pode ser o doutorado sanduíche ou qualquer outro programa, não faça a prova sem se preparar. Por que eu tô falando isso? Vamos começar por justificativas mais básicas. Tempo e dinheiro. Vocês provavelmente não têm tempo a perder. Se você tem um edital para se inscrever, para participar, esse edital tem um prazo, tem uma data limite e é muito importante que você tenha esse certificado dentro desse prazo. Se você faz a prova sem se preparar, a chance de não atingir o score meta de primeira, principalmente se o seu nível de inglês está abaixo do nível que você precisa atingir, é grande.
E se você precisar refazer a prova, primeiro, isso vai te tomar mais tempo e pode ser que não dê prazo de você se inscrever no edital. Ontem mesmo tinha uma aluna falando que quando ela conheceu o meu perfil no início do ano, se não me engano, ela estava se inscrevendo para um edital do CapSprint e ela tinha uma semana para poder fazer a prova. Ela descobriu o edital e descobriu que precisava da prova uma semana antes da data fechar. Uma semana, primeiro, gente, não é tempo suficiente nem para se preparar. Segundo, você só consegue fazer a prova uma vez mal marcar, porque existe o prazo ali de agendamento, de envio da documentação. Então ela acabou perdendo o prazo, porque ela só conseguiu fazer a prova uma vez sem se preparar, não conseguiu a nota que precisava e acabou perdendo o edital. E a gente está falando de grana também, porque não é uma prova barata. Nós temos uma prova que hoje está custando R$ 572, mas todos os anos sofre reajuste. Então esse é o momento de aproveitar e fazer a prova, porque certamente a partir de janeiro o preço já vai ser diferente, inclusive aumentou do ano passado para esse. Então façam o quanto antes. Quando eu tô falando de fazer a prova sem se preparar também, eu tô falando de desgaste. Se você não conhece a prova e vai fazer a prova pela primeira vez, provavelmente você vai levar um susto quando a prova começar. Porque a gente já começa na sessão de listening. Hello, Bruno, seja bem-vindo. Então a gente já começa pela sessão de listening. E se você ainda não teve contato com a prova, nunca ouviu falar nada, eu já vou te dizer que o tempo de resposta é muito curto. E além do tempo de resposta ser curto, né, 12 segundos por questão, o próprio áudio em si, os primeiros áudios ali em que nós temos contato, eles são curtos também. Então, provavelmente, se você nunca teve contato com a prova, foi sem se preparar, não sabe como funciona, existe uma grande chance de levar esse susto inicial ali, perder algumas questões e, consequentemente, se desestabilizar para o restante da prova. Então, se possível, se você tem prazo, não faça a prova sem se preparar. Mais um motivo para não fazer a prova sem se preparar. Você tem um objetivo em mente. Seja ele o score meta ou a consequência de conseguir esse score meta. Por exemplo, conseguir uma bolsa de estudo no exterior. Você tem um objetivo em mente. Se você tem esse objetivo em mente, acredito eu que você vai fazer de tudo para poder conseguir isso quanto antes. Não tem por que ficar adiando. Ah, não consegui nesse ano, quem sabe ano que vem eu tento. Se você pode conseguir nesse ano, se você pode se preparar e alcançar o score meta de uma vez, não tem por que ficar adiando isso. Qual o melhor caminho? Conhecer a prova. Quanto mais você conhece a prova, e eu tô dizendo conhecer profundamente. Eu não tô falando só sobre saber quantas questões tem, quanto é o tempo e qual é o tipo de conteúdo cobrado. Eu tô falando de conhecer a prova profundamente. Entender qual é o conteúdo cobrado, quais são os tipos de questões, como responder cada um desses tipos de questão, pegadinhas, estratégias e tudo mais. Quando você tem essas ferramentas em mão, a chance de você atingir o score meta de primeira é muito maior. E óbvio, se você consegue rápido, você realiza o seu sonho, o seu objetivo mais rápido, certo? Oi, Camila, seja bem-vinda. Me digam aí se vocês têm dúvida. Podem ir me mandando as questões, eu vou tentando acompanhar aqui. Eu tô com um pouquinho de dificuldade para clicar na tela, mas eu tô conseguindo ver vocês e os comentários de vocês. Só para completar o que eu estava dizendo, acreditem, nada nessa prova é aleatório. Nada, absolutamente nada. Desde os áudios
até as frases que você recebe na parte de estrutura, até mesmo os textos que você vai receber para ler. Tenham em mente que não foram simplesmente áudios retirados de um filme, de uma série, de um podcast, nada disso. São áudios que foram fabricados, criados para a prova. E se eles foram criados para essa finalidade específica, eles seguem um padrão. Se vocês conhecem esse padrão, vocês são capazes de aumentar a nota facilmente. Então acreditem, nada é aleatório, tá bom? Segundo erro que a gente pode cometer ali no momento inicial, né, de preparação para a prova, achar que precisa ter nível avançado de inglês para fazer a prova ou para se preparar, enfim. Primeiro, o TOEFL, ele é uma prova que vai avaliar o seu nível de inglês. Ele justamente vai te posicionar em um nível. Ele vai falar assim, a Gabi tem um nível de inglês básico, ou intermediário, ou avançado. Então, independente do seu nível atual, você pode fazer a prova. Ah, ok, mas eu preciso de alcançar uma nota específica. Preciso ter inglês avançado? Depende. Qual é a nota que você quer atingir? Eu tô sempre pegando, pessoal, 527 como base porque é uma nota exigida em vários editais. E eu sei que a maioria das pessoas que acompanham aqui no perfil tem esse score meta. Mas peguem esse exemplo aqui e pensem no contexto de vocês. Quem precisa do 527? 527, ele é uma nota que está dentro de uma faixa de nível, que é o nível intermediário, B1. Nós temos dois intermediários, B1 e o B2. Então, a gente está no B1. Ele é logo quando você sai do iniciante e está começando aqui no intermediário. Então, o B1 ele está aqui. Se eu preciso de uma nota intermediária, eu preciso ter inglês avançado? Lógico que não. Agora, se eu quero alcançar uma nota de nível intermediário, o mínimo que se espera é que você já esteja nesse nível de inglês. Então, o esperado é que o seu nível de inglês já seja compatível com o nível da nota que você precisa. Então, se eu preciso ou se eu almejo alcançar o B1 no TOEFL, o esperado é que o meu nível atual, pelo menos, seja B1 também. É o que a gente chama de compatibilidade. E aí começam a surgir algumas dúvidas. O meu nível de inglês está abaixo do score meta. Tá abaixo do nível do score meta. O que eu faço agora? Eu faço um cursinho de inglês? O que eu vou fazer? Depende muito da situação. Isso pode variar de acordo com a pessoa. É preciso primeiro entender o seu histórico. Não tem como achar que se você nunca estudou inglês, você vai fazer a prova pela primeira vez e vai alcançar um nível intermediário. Precisamos ser coerentes. Agora, se você já tem uma boa base de inglês, pelo menos o básico, o que a gente consegue fazer durante uma preparação? Subir a sua nota. Isso quer dizer que você vai alcançar o B1 de primeira? Esqueçam isso de primeira. Esqueçam. Porque nós temos vários fatores envolvidos. Primeiro, seu nível de inglês. Seu nível de inglês é básico e você quer avançado? Então, pera lá. Além do score, a gente vai precisar também de trabalhar aumentando o seu contato com o inglês para que você desenvolva esse nível. Certo? Outro fator que está envolvido. Eu sou iniciante, quero um score intermediário, mas eu tenho 15 dias para me preparar. Me respondam aí, vocês acham que é possível isso? Precisamos ser coerentes com aquilo que a gente quer. Precisamos pisar no chão firme e falar assim, pera, qual é a minha realidade?
Eu sei inglês? Eu já estudei inglês? Quanto tempo eu tenho? Eu tô disposto a me preparar? Eu tenho material para me preparar? Eu tenho alguém para me auxiliar? Tudo isso vai interferir no fato de você conseguir ou não subir o nível. Tudo isso vai interferir. Não adianta achar que eu nunca estudei inglês, que eu não tenho tempo para me preparar e que eu vou passar do básico ao intermediário em 2 semanas. Não existe isso. Porém, o que a gente precisa diferenciar? Tem muito test taker que fala, ok, meu nível é básico, eu vou precisar fazer um curso de inglês antes de fazer a prova, a menos que você queira fazer a prova daqui 2 anos. Por quê? Vamos pensar em um curso regular de inglês. Os cursos regulares, eu vou pegar uma média no formato intensivo, né? Quando você tem mais aulas ali durante a semana, geralmente 2 anos, 2 anos e meio para você ir do básico ao avançado. Mais ou menos isso. Eu tô considerando um curso regular, tá? Um cursinho de inglês. Mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, dependendo ali do curso, para você passar do básico ao avançado. Você tem 2 anos e meio para fazer a prova? Provavelmente não. Se você chegou aqui no perfil, é porque de alguma forma você tem urgência de fazer essa prova. Você acha que vai dar tempo de começar um cursinho do básico ao avançado? Não, com certeza não vai dar tempo. Eu imagino que você... Cursos tradicionais até mais. Exatamente, Bruno. Tô tomando assim a base do intensivão, de onde eu trabalhei, por exemplo, mas tem cursos que vai até, né, 5 anos, por exemplo. Por aí. Então, de fato, se você tá procurando informação sobre o TOEFL, na maioria das vezes é porque você tem urgência. Não é porque você tá pensando em fazer a prova daqui 2 anos e meio e etc. Porque se você tá pensando em fazer a prova daqui 3 anos, você não deveria estar procurando informação sobre a prova. Você deveria estar focado em, enfim, aprender inglês. Esse não é o momento de pensar na prova. Deixa para pensar na prova quando chegar mais próximo. Agora, a maioria das pessoas que chegam aqui é porque tem urgência. Se você tem urgência, você vai deixar de fazer a prova porque você tem um nível básico e precisa do intermediário? Não. Mas não adianta também achar que eu vou assistir uma aula e vou aumentar minha nota o tanto que eu quiser. Não é assim, gente. Se você tá aqui assistindo essa live, enfim, gravação, não tá disposto a fazer o mínimo, não espere alcançar o score meta. TOEFL não é para quem não sabe o que quer. Tô sendo bem honesta com vocês. Meu C1 não caiu na minha mão porque eu falei que era um C1. O meu C1 caiu na minha mão porque eu estudei bastante pra prova. Eu virei essa prova assim, ó, de cabeça para baixo. Eu espremi a prova, falei, pronto, agora eu estou preparada e consegui o meu C1. Se você não tá disposto a se preparar, esse aqui não é o lugar. Certo? Combinado? E aí, só para deixar bem claro aqui, qual é a diferença de um curso de inglês para um curso de proficiência? Eu tava até conversando com o Bruno esses dias, né, Bruno, sobre isso. É uma pergunta muito comum e a gente sempre precisa deixar isso muito claro. Não quer dizer que é porque você vai fazer um curso de proficiência que você não vai estudar inglês. Não é isso, não é um ou outro. Qual que é a diferença? Num cursinho de inglês, o que a gente vai fazer? Você geralmente vai começar do básico, vai passando ali pelos níveis, vai trabalhar todos os conteúdos, todas as habilidades e etc. No curso preparatório, qual é o foco? Qual é o foco de um curso preparatório? Te entregar as ferramentas que podem melhorar o seu desempenho na prova e te auxiliar também, no caso do meu curso, a desenvolver o seu nível de inglês.
Então, nós vamos focar na prova, na estrutura da prova, nos tipos de questão, em como resolver cada um desses tipos de questão e em estudar o conteúdo de inglês que está sendo avaliado na prova. Então, você vai estudar inglês durante um curso preparatório. A diferença é que você vai estudar conteúdos selecionados. Você só vai ter acesso aos conteúdos que podem te ajudar na prova. Isso inclui conteúdo de nível básico, intermediário e avançado. Só que você não vai estudar todos os conteúdos que estudaria em um curso regular. Você vai focar nos conteúdos da prova, porque o seu objetivo é melhorar o desempenho na prova especificamente. Sim, acho que ficou uma boa definição, assim, né? Do que é o curso regular e o que é um curso preparatório, tá bom? Depois disso, vamos começar então a falar sobre a prova. Eu estou fazendo a prova, eu vou fazer a prova. Quais são os erros que eu não posso cometer de jeito nenhum e que podem aí atrapalhar o meu desempenho? Primeiro erro, e no caso é o terceiro aqui, né? Dentro da lista que eu tô dizendo. Nosso terceiro erro, então, não administrar o tempo. Eita! Lembra que eu comentei com vocês que o tempo de resposta no listening é de 12 segundos por questão. O tempo de resposta na segunda sessão da prova, que é a sessão de estrutura e expressão escrita, mais ou menos 2 questões por minuto, coisa de segundos, 30 segundos. Na parte de leitura, seria mais ou menos ali 1 minuto por questão. Só que quando a gente faz esse cálculo de 1 minuto por questão no reading, nós estamos, de alguma forma, desconsiderando o tempo de leitura do texto. Se eu preciso ler o texto, o meu tempo de resposta diminui. Porque aí eu vou ter que dividir esse tempo entre responder e ler o texto. Então, o tempo não está definitivamente jogando a nosso favor na prova. E se vocês não conseguem administrar esse tempo, não vai adiantar de nada ter um nível alto de inglês. Ah, eu sou fluente, terminei o meu curso agora, fiz do básico ao avançado. Sou fluente, me comunico muito bem, eu consigo entender tudo que eu escuto quando eu tô vendo uma série, consigo conversar, etc. Mas do que adianta isso tudo se você não tem tempo para aplicar esse conteúdo? Imagina, se eu não tenho tempo para aplicar o conteúdo, não vai adiantar nada eu saber o conteúdo. É muito importante saber o conteúdo, mas é mais importante ainda garantir que você vai ter tempo para mostrar que sabe esse conteúdo. Pensem numa entrevista de emprego, com uma etapa só, um processo seletivo para uma entrevista de emprego com uma etapa só, que é a entrevista. Nessa entrevista, você vai precisar falar tudo que você já fez, que você estudou, o quanto você é bom naquilo que você faz. Você só tem aquela chance para mostrar que você é muito bom e que você tem que ocupar aquela vaga de emprego. E aí, sabe quanto tempo eles te deram para você falar sobre todas as suas qualificações? 10 segundos. 10 segundos? O que você vai fazer com 10 segundos? Você vai falar o seu nome, né? Mais ou menos isso. Mal vai falar. Como é que era que a gente falava no telefone? O seu nome e a cidade de onde está falando. 10 segundos, acabou. Adianta você ter feito mestrado, doutorado, curso em não sei aonde, curso de inglês, ter experiência não sei aonde, se você não tem tempo para se apresentar. É a mesma coisa no TOEFL. Ah, eu estudei inglês, eu sei inglês fluente. Perfeito, excelente. Consegue responder as perguntas no tempo? Não, temos um problema.
Se você não administra o tempo da prova, você não consegue responder todas as perguntas. Se você não consegue responder todas as perguntas, o seu score vai fazer assim, ó, vai lá embaixo. Porque, para quem não sabe, o seu score é calculado com base no número de questões que você acertou. Quanto mais questões você acerta, independente da sessão, maior a sua pontuação. Então, não responder perguntas, não administrar o tempo não é uma opção, é obrigatório. Se você vai fazer a prova, o mínimo que você pode fazer ou deve é responder todas as perguntas no tempo. Se você vai acertar, se você vai errar, já é outra história. Mas você é obrigado. Eu tô obrigando. Na prova você pode deixar a questão em branco, óbvio, mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Se você deixa a questão em branco, você tá diminuindo a sua pontuação. É óbvio, é lógica. Se a minha pontuação é calculada com base no número de questões que eu acertei e eu errei várias questões, não errei porque eu deixei em branco, a minha pontuação vai ser mais baixa. Isso é consequência, é óbvio, tá bom? Quarto erro. Me contem aí, gente, se vocês têm dúvida. Eu não tô conseguindo clicar aqui. Tá, Maikele, tá. Então vamos lá, vamos me dizendo aí se vocês têm dúvida. Quarto erro. Talvez esse seja o erro mais comum, principalmente de quem tá fazendo a prova pela primeira vez. Que é marcar respostas parecidas com o que ouviu. Cara, eu acho que esse é o erro mais comum da prova. Quem me acompanha aí sabe que eu chamo de quentinho no coração. O que é um quentinho no coração? Quando você faz a prova, principalmente pela primeira vez, é muito comum que você fique um pouco perdido ali durante os áudios. E aí, o que acontece? Depois que você escuta um diálogo, você vai precisar responder uma pergunta. Só que como você vai responder uma pergunta se você não entendeu ou se você perdeu um pedaço daquilo que está sendo dito? Mas você precisa responder. E aí, geralmente, o que você faz? Você lê as alternativas e identifica uma alternativa que parece muito com o que você ouviu. E aí vem o que eu chamo de quentinho no coração. Que é quando vem aquela sensação boa de falar assim, nossa, fui salvo agora por essa alternativa. Fui salvo. Porque eu não entendi muito bem o que foi dito, mas eu tenho certeza que essa palavra eu ouvi. Eu tenho certeza que foi isso aqui que eu ouvi no diálogo. E aí o que acontece? Vocês marcam várias questões parecidas com o que vocês ouviram, vão embora para casa, ou se fizer, né, a prova remota, só desliga ali o computador. Acaba a prova achando que foi o máximo, que foi super bem, e aí quando vai ver, o score não foi tão bem quanto o esperado. Por quê? Porque vocês marcam coisas que parecem. Só que essa é uma das maiores pegadinhas do listening. Em vez de você ficar procurando ali o que parece, você deveria, na verdade, procurar uma paráfrase do que você ouviu. Quando a gente fala paráfrase, o que isso significa? Eu preciso de uma informação que tenha exatamente o mesmo sentido daquilo que você ouviu, mas não necessariamente vai ter palavras iguais. Eu vou usar outras palavras que tenham o mesmo sentido para poder trazer aquela mesma informação. Então, parem. Se você já fez isso alguma vez, tenho certeza. Quem já fez? Maikele já fez isso? Provável. Deixa eu ver aqui. Ai. Olha só, minha mãe está aqui na live. Oi, mãezinha. Vou fazer um coração para minha mãe. Seguinte, provavelmente se você fez a prova pela primeira vez sem se preparar, caiu nessa pegadinha. Já caiu. Pois é.
Percebam que eu falei uma estratégia e um erro do listening, né? O nosso quinto erro, na verdade, eu vou falar sobre a sessão de estrutura. Então, eu selecionei um de cada sessão para poder falar com vocês. Qual é o maior erro, talvez, que a gente pode cometer, ou um dos que a gente pode cometer na sessão de estrutura? Responder as perguntas na ordem. Hã? Como assim responder as perguntas na ordem? Pensa o seguinte, nós temos 40 questões na sessão de estrutura e expressão escrita. O que nós geralmente fazemos? Nós começamos da primeira e vamos seguindo a ordem da prova. Só que essas questões estão organizadas por nível de dificuldade. O que isso significa? As primeiras geralmente são mais fáceis, tanto na parte de estrutura quanto na parte de expressão escrita. Se você segue a ordem, né, de 1 até 40, o que vai acontecer ou o que pode, no caso, acontecer? Quando você chegar na questão 13, 14, 15, que são questões de nível um pouco mais avançado, pode ser que você agarre naquela questão, porque é uma questão difícil. Só que quando você agarra em uma questão difícil, você tá provavelmente perdendo o controle do tempo, porque você vai ficar tão focado ali em tentar resolver, que você pode perder esse controle do tempo. E quando você perde o controle do tempo, você tá deixando de responder perguntas que são mais fáceis. Então, se você conhece mais ou menos a organização da prova, vocês podem usar de um recurso excelente disponibilizado no TOEFL ITP remoto, que é o botão de revisão. Começou a agarrar muito ali na questão, marca para revisão. Foca em responder as que você tem facilidade primeiro. Porque quando você faz isso, provavelmente você não vai gastar o tempo todo que foi disponibilizado para aquela questão, certo? Se você não gasta esse tempo todo, você vai acumulando tempo para responder as perguntas que são mais difíceis. E qual é a lógica disso? Quanto mais perguntas que são mais fáceis para mim eu consigo responder, maior a minha chance de acertar mais questões e, consequentemente, de ter uma nota mais alta. Então, sejam estratégicos. Isso que é estratégia. Estratégia não é mágica ou qualquer coisa do tipo milagre. Estratégia é usar o raciocínio ali a seu favor. Usar a própria prova a seu favor. É conhecer tão bem a prova que nenhuma pegadinha que eles colocarem ali será capaz de te derrubar. Por isso a gente precisa, e aí a gente volta no ponto 1, se preparar. Não tem por que fazer a prova sem se preparar. Certo? Sexto erro, tô indo aqui na ordem, vai me dizendo aí qualquer coisa se vocês tiverem alguma dúvida. Sexto erro, e aqui a gente pegou agora um erro de leitura. Tava até comentando sobre isso hoje, mais cedo lá no meu stories. Qual é um dos erros muito comuns que vocês cometem na sessão de reading? Ler o texto. Ah, mas como que é assim? Como assim? Eu não vou ler o texto? Como que eu vou responder perguntas sem ler o texto? E agora? Não é que não é para ler o texto. A gente vai ler o texto, só que mais uma vez, a palavra é estrategicamente. O exemplo que eu tava dando no story é o seguinte. Vamos supor que eu pego um livro, um artigo, uma notícia, enfim. Dou pra vocês e falo assim, ó. Pegar a Maikele que tá aqui. Falar assim, Maikele, lê esse livro aqui inteiro pra mim. Esse livro tem 200 páginas. Aí daqui uns dias a Maikele terminou de ler o livro. Eu vou mandar mensagem pra ela e falar assim, Maikele, agora eu vou te fazer uma pergunta sobre esse livro. Qual era a cor da blusa do personagem na página 25? Maikele, você conseguiria me responder essa pergunta?
Provavelmente não. Por quê? Quando você faz uma leitura, isso serve para texto curto, texto longo, enfim. Quando você faz uma leitura sem ter objetivo, sem saber o que você quer com aquele texto, a sua memória geralmente vai fazer o quê? Vai te ajudar a reter só a informação mais geral. Você provavelmente, Maikele, conseguiria me falar assim, olha, Gabi, eu lembro que o texto falava sobre X assunto. Agora, detalhe, a menos que aquele detalhe tenha te chamado muita atenção, provavelmente a sua memória não vai dar conta de lembrar. Porque imagina, num texto ali de 4 parágrafos, quantos detalhes são possíveis de aparecer? Vários. Então, qual é a lógica? Se você não consegue responder uma pergunta sobre detalhe, você ia precisar voltar no texto. A Maikele provavelmente ia falar assim, beleza, peraí que eu vou voltar aqui na página 25 para conferir essa informação que você está me pedindo. O que isso significa? Que você perdeu tempo lendo o texto inteiro, sendo que você só precisava me dar aquela informação que estava na página 25. Na prova, funciona da mesma forma. Não tem porquê vocês lerem o texto inteiro se vocês não sabem o que vai ser perguntado. Se você não sabe qual detalhe está sendo cobrado. Como que a gente vai fazer então? Comecem lendo as perguntas. Leia a pergunta. E aí eu estou dizendo pergunta por pergunta. O que vocês vão fazer? O processo é ler a pergunta, identificar o que está sendo cobrado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem como a gente identificar quais os tipos de questão, porque cada tipo de questão tem uma forma diferente de ser resolvida. Vamos focar em uma informação mais geral. Li a pergunta, entendi qual detalhe está sendo cobrado e aí eu vou procurar esse detalhe. Então agora eu tenho um objetivo para minha leitura. E eu sei que aquela primeira vez que eu leio, eu já consigo identificar a resposta. Eu não precisaria ter lido o texto inteiro. Eu sei que isso é difícil para muita gente, principalmente para quem vem de um contexto acadêmico. Tô dizendo isso porque tem vários alunos do doutorado e mestrado também. E vocês se acostumam de alguma forma a ler e acham que todo momento tem que fazer uma leitura, extremamente detalhada. Vocês não conseguem se desapegar de informações que às vezes não vão fazer a mínima diferença para responder aquela pergunta. E outra coisa que pode acontecer também é um texto em inglês, com conteúdo 100% acadêmico, de uma área que talvez não seja uma área que você tem familiaridade. E aí, é bem provável que durante a sua leitura, você se depare com palavras que não conhece, certo? Cuidado para não ficarem agarrando ali por conta de uma palavra, sendo que às vezes aquela palavra nem vai fazer diferença na sua resposta. De uma forma bem grosseira, eu diria assim, que em 90% das questões ali, você só precisa de uma frase do texto para responder a pergunta. Você não precisa nem do parágrafo. Você precisa de uma frase. Não tem como eu ficar detalhando tudo aqui agora, porque não é o objetivo hoje. Depois a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre isso em uma outra live, se vocês quiserem, tá? Inclusive, se você está participando toda sexta-feira, se você está assistindo gravado, deixa aí uma sugestão de tema para a gente poder discutir na próxima sexta, tá bem? Erro número 7. Então, nossa, já falamos bastante coisa, né? Qual que é o 7º erro que vocês podem cometer? Agarrar em uma questão só. No listening, isso não se aplica. Por que isso não se aplica na primeira sessão? Porque ali você tem que acompanhar o tempo do áudio e da resposta e da prova.
Você não controla o tempo de resposta no listening. Você tem que seguir a ordem ali das questões de acordo com os áudios que você vai ouvindo. Agora, na parte de estrutura e expressão escrita e na parte de leitura, você vai receber um cronômetro ali na sua tela, se você estiver fazendo a prova remota, e você precisa controlar esse tempo. Então, qual é o ponto mais importante? Vocês precisam ter uma noção de quanto tempo vocês têm por questão para que vocês consigam controlar esse tempo durante a prova. Porque se eu estiver gastando mais tempo em uma questão só, o tempo que eu tô gastando aqui, eu tô perdendo o tempo que eu teria para responder 2, 3, 4 questões. E aí a gente volta no que eu já tinha comentado. Deixar a questão em branco não é uma opção. Responder pergunta correndo também não é uma opção. No mundo ideal, vocês se prepararam, vocês conhecem cada um dos tipos de questão, sabem como responder, sabem administrar o tempo e minimamente conseguem responder todas as questões, tá? Então, não agarrem, nem na sessão de estrutura, nem na sessão de leitura. Utilizem o botão de revisão. Começou a demorar muito numa questão, marca para revisão e passa para a próxima. Gente, aqui ó, dá para detalhar muita coisa. Eu posso pegar uma live um dia só para falar desse botão de revisão. Como que funciona, o que eu aconselho vocês fazerem, o que eu não aconselho, enfim. Mas, por agora, não agarrem em uma questão só. Fica de lição isso aí para vocês. Porque agarrar em uma questão vai interferir diretamente no que nós já estávamos conversando desde o início, que é o problema com a administração do tempo. O problema, gente, com a administração do tempo é o maior responsável pelos vários casos de pessoas com inglês avançado que vão para a prova se garantindo com inglês e tiram um score baixo. Simplesmente não é porque não sabem inglês. Sabem muito inglês. Tô dizendo isso por relatos e por experiência própria. No processo seletivo que eu participei em 2017 do ISF, tinham 3 candidatos. Os outros, tinha eu, né? E os outros 2 candidatos. Os outros 2 candidatos eram fluentes. Tinha nível de inglês avançado. E eu tava ali. Tinha recém terminado de aprender inglês, mas ainda tinha muita dificuldade e consegui um score mais alto que o deles. Pelo simples fato de eu ter me preparado para a prova especificamente. Porque se fosse só inglês, eu certamente não teria passado na frente deles. Porque eles estudavam inglês há tempo e eu tinha começado a aprender inglês há 5 anos. Então, faz toda a diferença a questão do tempo. Número 8, erro número 8. Vocês estão me acompanhando aí, povo? Ai, sem querer, eu cliquei. Pera aí. Vocês estão me acompanhando aí? Erro número 8. Não saber como se preparar ou estudar com materiais errados. Se você decidiu se preparar, toma cuidado. Por onde que eu vou começar? O que eu vou fazer? Eu vou jogar no Google e vou pegar qualquer material que surgir? Tomem cuidado com isso. Tem muito material errado. Tem muito material desatualizado. Mas vamos por parte. Quero me preparar, não sei como me preparar. Vou fazer simulado então. Vou começar a fazer um monte de simulado para me preparar. Errado. Simulado, gente, é uma ferramenta dentro da preparação. Preparação não é só fazer simulado e corrigir gabarito. Preparação tem
4 pilares, pelo menos. Primeiro, estudar o conteúdo de inglês específico cobrado na prova. Segundo, para quem quer saber esses conteúdos, eu falei na última live. Vai lá no feed, depois que acabar aqui, tem uma lista lá com pelo menos 10 desses conteúdos cobrados. Então, estudar o conteúdo de inglês cobrado, entender as estratégias para poder administrar o tempo e possíveis dificuldades com o vocabulário. Terceiro ponto, prática, e aqui que vai entrar simulado. Depois de estudar a teoria, depois de entender as estratégias, simulados tá aqui, ó. Não é só simulados. Preparar não é fazer simulado. É uma das coisas que você vai fazer durante a preparação. Exercício e simulado. Praticar. E aí, o que é muito comum, vocês começam simplesmente a corrigir gabarito e falar, acertei 10 questões, errei 20. Vou fazer mais um simulado. Não é assim que vocês vão evoluir de um simulado para o outro. A prática ajuda muito. Ajuda muito a se familiarizar com o tempo, ajuda muito a se familiarizar com o tipo de questão, com o vocabulário, mas definitivamente não é assim que você vai aumentar o seu score. Fiz 2 simulados, aumentei. Não. Você precisa parar para analisar o seu resultado. Ok, acertei 10 e errei 20. Quais são as questões que eu errei? Deixa eu tentar entender por que eu errei. Tinha alguma palavra ali que eu não conhecia? Eu não conseguia administrar o tempo? Eu vi aquela palavra, achei que era uma coisa, mas era outra? Passou alguma coisa despercebida? Tem alguma regra que eu aprendi, mas eu esqueci de aplicar? Então comecem a avaliar os erros de vocês. Se vocês não avaliam o erro, vocês não vão conseguir evoluir. Eu preciso entender onde eu tô errando para consertar esse erro. Se eu não entendo, gente, qual é o erro, não tem como eu corrigir o erro. Tô com um problema no meu computador. Meu computador simplesmente pifou. Se eu não sei qual é o erro, como que eu vou consertar o computador? Eu não, né? O técnico. Se eu não sei qual que é o problema, como que eu vou consertar? Eu preciso primeiro entender qual é o problema e depois consertar. Se eu tô doente, eu vou tomar qualquer remédio? Não. Primeiro eu entendo qual problema eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho uma gripe? Eu tenho uma gastrite? Eu tenho uma dor de garganta? O que eu tenho? Se eu não entendo qual é o meu problema, como que eu vou consertar? Como que eu vou me medicar? Então, primeiro entende qual é o erro e depois corrige para poder aumentar a nota. Isso é básico, tá bom? Número 9, erro número 9. Tô falando, gente. Hoje tô falando demais, hein? Tô empolgada. Deixa eu beber mais um café aqui. Número 9. Não conhecer os conteúdos cobrados. Não conhecer estratégia. Não conhecer pegadinha. Não conhecer os tipos de questão. Basicamente, não conhecer a prova. O mínimo, gente, se eu quero aumentar minha nota, se eu quero atingir o meu objetivo, é conhecer a prova. Estudar os conteúdos, estudar as estratégias, estudar as pegadinhas e depois colocar em prática. Se eu não sei o que está sendo cobrado, se eu não sei como está sendo cobrado, eu não estou me preparando para a prova. Não estou. E aí, provavelmente, eu não vou alcançar o meu objetivo, o meu score meta. Certo? E para fechar, me contem aí se tem alguma dúvida. Toda hora eu clico sem querer em cima da tela por conta dessa unha enorme. O nosso último erro e talvez o pior de todos. Pior até do que não se preparar. Não, deixa eu ver qual é pior. Não se preparar é pior.
Esse daqui é o segundo pior, que é deixar para se preparar em cima da hora. Ah, eu vou esperar o edital abrir para eu começar a me preparar, para eu agendar a prova e etc. Não, senão vocês vão perder a oportunidade. Não façam isso. Ah, meu edital abriu, eu tenho 15 dias para me preparar. Isso não é hora, tá? Isso não é hora. Preparação tem que ser feita antes, porque primeiro, você não sabe exatamente quando o edital vai abrir. Pode ser que você tenha uma noção com base nos anos anteriores. Ah, então eu sei que geralmente é em fevereiro. Eu sei que geralmente é em março. Então você pode ter uma noção. Só que, vamos pensar na situação da pandemia. Quantos editais foram antecipados ou foram cancelados por conta da pandemia? Por mais que você tenha uma noção, uma previsão ali da data, não contem com isso. Estejam com o certificado em mãos. Porque se sair antes ou se sair um pouquinho depois, você já tem o certificado. Quantos alunos só vieram fazer curso depois de estar com toda a documentação em mãos, carta de aceite do supervisor, currículo, projeto, tudo aceito, mas não tinham a nota da prova. Tava com tudo, só não tinha prova. E aí o que aconteceu? Ah, eles vão deixar eu fazer a prova depois? Não. A prova é obrigatória na maioria dos processos seletivos, com exceção da residência médica. Nas provas de residência médica, se eu tiver errada, podem me corrigir. Mas você só aumenta a sua pontuação, não é obrigatório. Se você tiver esse certificado, você pontua mais. Mas CAPS Print, né, doutorado sanduíche, etc., PDPI, é obrigatório. Você não vai ser selecionado, você não vai receber a bolsa se você não tiver um certificado de proficiência. E o TOEFL tá aí, nesse meio. Existem outros, mas a gente tem o TOEFL. Então não esperem abrir edital para pensar se vai se preparar, pensar se vai fazer a prova. Estejam com esse certificado em mãos. Ah, mas se não der agora, eu tento ano que vem. Beleza. Você tem prazo suficiente para tentar no ano que vem? Porque no caso do doutorado sanduíche, existe um período mínimo ali de tempo em que você tem que estar de volta antes do seu prazo acabar. Se eu tô no final do doutorado, ou na metade, não adianta muito eu deixar para depois. Porque depois eu já não posso mais aplicar pro edital. Por conta desse prazo mínimo de retorno. Certo? Então, ó, falamos 10 erros que podem afastar vocês desse score meta e desse objetivo muito maior do que simplesmente conseguir um certificado TOEFL. Certo? Me contem aí as dúvidas de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se não tiver dúvida, deixe a sua sugestão aqui de tema para a próxima live ou para as próximas, né? Deixem aí as sugestões e a gente vai se organizando para se encontrar toda sexta-feira. Perfeito? Deixa eu ver aqui. Opa, sem querer eu cliquei. Deixa eu ver aqui. Tem alguma dúvida, pessoal? Não tô conseguindo ver quem tá aqui. Caramba, não tô conseguindo clicar. Mai, tem alguma dúvida? Me diga aí. Qualquer coisa. Se não tiver, a gente vai encerrar. Espero que eu consiga salvar para deixar disponível aqui no feed. E nos vemos sexta-feira que vem, tá bom? Bom final de semana para vocês, bom descanso e boa preparação!